Olá, tudo bem? Tudo bem? Oi, Oi, Érica, tudo bom? querida. Olha só, nós estamos aqui para falar de um projeto muito especial que se chama Florescendo o Alto Amor. Ele nasceu de uma intuição que eu tive a respeito de pessoas que passam pela minha vida e que eu descubro maravilhas nelas. E aí eu fui convidada para participar de um congresso da felicidade. E eu disse, meu Deus, mas olha só, felicidade tem tudo a ver com auto-amor. Porque pessoas que se amam são pessoas felizes. E aí comecei a pensar em pessoas especiais que pudessem somar nesse projeto e encontrei pessoas maravilhosas. Porque são caminhos que a gente vai percorrer com essas pessoas nos dando, né, uma mão para que a gente possa junto aumentar cada vez mais o nosso auto-amor. Porque nós temos dentro de nós maravilhas. Só que às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente não consegue perceber que diamante maravilhoso a gente tem dentro da gente e que se alguém chegar para ajudar, ele vai se transformar numa bela pedra preciosa, num brilhante maravilhoso. E essas pessoas que estão comigo aqui, uma delas é a Érica Terra, que vai se apresentar e a gente vai bater um papo para vocês entenderem como é que ela vai somar junto com a gente para que esse auto-amor fique borbulhando dentro de nós. Então, Érica, seja bem-vinda, minha parceira querida. Obrigada, Sheila. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, querida. Fala um Então, pouquinho do que você faz. tá bom. Então, eu sou bióloga, e aí meu sonho era ser pesquisadora. E fui durante um tempo, mas assim, eu precisava de mais ferramentas. Então, eu fiz a faculdade de farmácia também. Durante um longo tempo, eu fiquei só na farmácia comercial, mas nesse caminhar todo, eu descobri algumas coisas que foram assim me interessando, muito mais do que a farmácia comercial propriamente dita. E aí assim, me encantei pela homeopatia e me especializei em homeopatia, me encantei pelos florais de Bach. E num determinado momento da minha vida, caiu de paraquedas uma palavra chamada antroposofia. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu ganhei de uma amiga que é médica antroposófica um livro. E conforme eu ia lendo esse livro, eu ia falando, gente, é isso que é a arte de curar. Era como se aquilo tudo que tivesse naquele livro eu já soubesse, só que não dessa vida. E aí chega até as nossas mãos por acaso, né, Érica? Tudo que acontece nas nossas vidas é porque já estava preparado. Exatamente. Mas assim, a antroposofia no Brasil não é tão conhecida, né? Então eu tive que começar a entender aonde que eu encontraria algum tipo de formação, quem eu iria procurar para me orientar. E por essas coisas do destino, né, eu me formei na minha primeira faculdade em Juiz de Fora e vim para Petrópolis. E eu fui descobrir que um dos berços da antroposofia no país é Juiz de Fora. Aí eu voltei para Juiz de Fora para estudar antroposofia. E tô nesse caminhar aí de antroposofia desde 2007, muito tempo. E ainda estou fazendo curso de antroposofia agora na pandemia, mas é o que eu mais amo. Não, porque a gente não para nunca de estudar a respeito daquilo que a gente abraça. Porque uma coisa puxa a outra, que puxa a outra. E a antroposofia nada mais é, né, do que a ciência da saúde. É uma ciência espiritual. Na verdade, eu posso contar já um pouquinho? Na verdade, quem criou esse termo antroposofia, que é o estudo do homem de uma forma integral, né, foi o filósofo austríaco Rudolf Steiner. Então, assim, se alguém quiser pesquisar, eu recomendo sobre a vida do Steiner.
Mas dizem que se a gente levar a nossa vida inteira lendo Steiner, a gente não consegue, de tanto material que ele tem. Eu gosto muito, mas assim, é muito profundo, né? Ele prova, né, Érica, que nós somos seres integrais, nós somos seres muito mais amplos do que esse corpo físico, do que a nossa mente. Tem muita coisa, né, que a gente ainda está aprendendo. Inclusive, a ciência não tem ponto final, porque a ciência ainda percorrendo esse caminho. Tanto que muitos poucos lugares no mundo têm hospitais com alas voltadas para a antroposofia. Sim, na Suíça tem bastante, na Alemanha. Aqui no Brasil tinha uma proposta, né, em Matias Barbosa, mas assim, está começando. Eu acho que assim, o grande passo foi o reconhecimento da medicina antroposófica, né, nas práticas integrativas e complementares da saúde. Isso assim já é lei, ela é uma medicina complementar. Então, assim, a farmacologia antroposófica também já está reconhecida pelo Conselho de Farmácia. Aos pouquinhos, eu acho que as pessoas vão entendendo, né, que não é tirar o lugar da medicina tradicional, mas é realmente, assim, integrar, dar um up, né? Tem tudo a ver com a homeopatia, porque a homeopatia também, quando surgiu, logo que surgiu, teve muita reação em relação à homeopatia, né? Hoje não, a homeopatia já tem anos e anos e anos, e a antroposofia vem para complementar exatamente como, muitas vezes, a homeopatia precisa também somar com a medicina tradicional, né? Então, exatamente. A intenção nunca é excluir, não é excluir. De jeito nenhum, é só somar realmente, ser mais uma ajuda, né? Uma ajuda a mais no processo terapêutico. Porque o que acontece? Como a antroposofia olha o ser de uma maneira integral, a proposta é integrá-lo com o universo. Nunca a gente olha a consequência. Por exemplo, uma dor de cabeça. A gente tenta entender qual que é a causa por trás da dor de cabeça. Que para mim pode ser uma, para você pode ser outra. Então, é um tratamento muito individualizado, né? Que eu não posso fazer porque eu não sou médica. Fica bem claro aqui que não é minha intenção nesse curso falar da prática médica antroposófica. Não, é trazer, porque como é uma medicina, né, que é justamente integral, existem várias partes do homem que precisa ser trabalhada. E o que a Érica vai trazer como ferramenta é exatamente um fundamento importante da antroposofia que vai auxiliar até, vamos dizer, nesse equilíbrio orgânico que tem a ver com o auto-amor. Isso, porque assim, o que eu pensei? Autoconhecimento. Autoconhecimento tem muita relação com o auto-amor, porque quando a gente se conhece, que a gente tem, né, as rédeas da nossa vida nas mãos, a gente consegue traçar um caminho mais equilibrado e tal. Então, a antroposofia lá atrás, ela foi criada pelo Steiner, ele que cunhou esse termo. O Steiner, ele fazia parte da Sociedade Teosófica, só que ele achava que os pensamentos teosóficos, eles eram muito orientalizados. E ele queria trazer isso mais próximo do Ocidente. E aí, ele cunhou esse termo como uma forma de uma ciência geral. Só que logo em seguida, depois da Segunda Guerra, ele foi convidado a aplicar isso na educação. E ele foi chamado para uma fábrica, que era da Waldorf Astoria, daquela família, e ele foi chamado para criar uma escola ali para os filhos dos funcionários, que não podiam mais estar soltos na rua em função de guerra, de pós-guerra. E a Érica sabe muito a respeito da história dele. Eu vou trazer a fala da Érica mais para ela, porque assim, é importantíssimo que ela fale o que ela vem fazendo, tá, com a antroposofia. Porque senão a gente vai ter que montar um vídeo exclusivo para isso, porque a história dele é muito extensa. Então, a fundamentação é muito importante, e ela já deu mais ou menos para vocês a visão disso,
E agora eu quero que você fale como é que você está aplicando isso com as pessoas. Então, pois é. E aí, com essa história, ele criou várias subdivisões. E uma delas, bom, posso citar rapidinho todas elas, que é essa da pedagogia, Waldorf, que fez em homenagem ao dono da fábrica, foi chamado por uma médica para criar a medicina antroposófica, tem a farmacologia antroposófica, agricultura biodinâmica, várias artes plásticas e também tem várias formas de mexer o corpo para se curar. E existe uma parte que é mais recente, que não foi Steiner que criou, mas que é baseado na antroposofia, que é a biografia humana, que é disso que a gente vai falar no Alto Amor. Porque existem regras que regem a biografia de todo mundo. Embora a gente não saiba, mas conforme a gente vai entendendo o processo e a gente vai conversando, às vezes o que aconteceu em determinada idade na minha vida aconteceu na sua, e é muito bacana da gente entender isso, porque o Steiner dividiu a vida das pessoas de 7 em 7, são os setênios. Então, de 0 a 7 acontecem algumas coisas, de 7 a 14 outra. É sobre isso que a gente vai conversar lá no congresso. Isso é de uma riqueza para que a gente cuide do nosso auto-amor, porque são fundamentos que fazem com que a gente perceba coisas muito interessantes no nosso quê? No nosso caminhar da vida. E esse equilíbrio desse caminhar da vida nos dá auto-amor, porque a gente mergulha melhor dentro de nós, o maior conhecimento de nós mesmos, que vai trabalhar exatamente as nossas sombras, a nossa luz. E é isso que a Érica vai trazer para a gente no Florescendo Auto-Amor. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho lá no congresso, né, sobre os temperamentos humanos, sobre várias formas que a gente tem de evoluir dentro desse processo de uma forma mais consciente. Porque muitas das vezes, quando a gente não tem essas ferramentas, a gente vai só deixando a vida me levar, né? A gente vai só tocando o barco. E assim, é bom saber, e isso é muito interessante na antroposofia, eu espero que todo mundo se apaixone como eu me apaixonei, que existem sim possibilidades. A gente não está simplesmente num barco a Deus dará, sabe? Existem possibilidades e você é capaz de, com autoconhecimento, construir uma história mais bonita, construir uma história mais... protagonista da sua vida. Exatamente. Exatamente. Essa é a proposta. Existe um livro fantástico da doutora Gudrun Burkhardt, que é quem trouxe a antroposofia e o biográfico para o Brasil, que diz exatamente isso, tomar a vida nas próprias mãos. Porque a gente acaba colocando máscaras e sendo aquilo que a sociedade espera que a gente seja. E responsabilizando o outro, em vez da gente assumir o nosso caminho. Exatamente. E sabendo que, assim, existem regras biográficas que são regras, assim, que acontecem, e aí a gente começa a ter os insights, né? Com 9 anos aconteceu isso. Com 18 aconteceu isso. E aí, assim, a gente começa a perceber que tem um momento na nossa vida, principalmente na nossa vida dos adultos já, que a gente pode, sim, tomar as rédeas e dali para frente dizer o que quer, sabe? É a gente aceitar que é a gente que está no comando, não mais... As nossas escolhas é que dão a diretriz da nossa vida. São as nossas... Exato. E aí, para conversar sobre isso, Sheila, assim, vai ser muito legal, porque eu tenho uma tabelinha muito bonitinha para mostrar, uns gráficozinhos, que a gente começa a colocar as nossas vidas ali, é muito bacana, porque é um processo que não depende do outro para construir a nossa história. Conforme eu for falando, eu vou sugerindo que a pessoa tenha uma canetinha, um papel, e ela mesmo vai construindo a sua história. É tão bacana, sabe? Pois é. E aí é por isso que a gente trouxe
a Érica para o Florescendo. A Érica e outras mais, mas a Érica em especial vai trazer para nós um fundamento que vai nos ajudar muito. Muito. Queria apresentar essa doçura, queria que vocês conhecessem e vocês vão descobrir mais coisas vindo para o Florescendo, Auto-Amor. Sim, o Florescendo serão várias ferramentas. Eu achei isso tão bacana, porque assim, quando você vai num determinado terapeuta, você tem acesso a alguma coisa muito interessante que ele sabe, mas existem várias outras. E no Florescendo, as pessoas vão ter acesso a diversas. Eu mesma estou curiosa para saber as dos outros. Então, gente, sejam bem-vindos. Eu quero agradecer muito a Érica, que é um tesouro na minha vida. Imagina! A vida chegou na minha vida e assim, eu tenho muita gratidão por tê-la juntinho de mim. Eu também, Sheila, você foi o primeiro sol, né? Então, eu te agradeço muito, meu amor, e vocês vão desfrutar dessa maravilha para que vocês possam melhores protagonistas da vida de vocês. Tá? Um beijo grande. Obrigada, minha querida. Beijo. Tchau, tchau. Deus, tchau. Também. Tchau, tchau.